Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para a nossa formação do PIBID e o TFPR, mais uma das nossas formações. Eu sou o professor Márcio, eu atuo no subprojeto Matemática do Campus Pato Branco, juntamente com a professora Ana Maria, do subprojeto Letras, e com o auxílio e colaboração da professora Maria Lúcia, nós organizamos essa formação com o tema Neurodivergência. Essa formação conta com um texto, que vocês têm acesso via Moodle, uma palestra e, posteriormente, um questionário que vocês vão responder nos próximos dias, também via Moodle. Hoje, nós ouviremos a psicóloga Giliane Schmitz falando sobre neurodivergência, conhecer para incluir. Durante a palestra, podemos inserir perguntas e comentários no chat, e, ao término da palestra, a professora Ana Maria apresentará as questões para que a nossa palestrante possa esclarecer eventuais dúvidas. Quanto a Giliane Schmitz é psicóloga, especialista em clínica analítico-comportamental, em análise do comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista em altas habilidades e superdotação. É mestre em análise do comportamento, doutora em psicologia. Giliane tem vasta experiência profissional, tendo atuado como psicóloga hospitalar no Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão, psicóloga da Secretaria do Desenvolvimento Social do município de São Lourenço do Oeste, professora universitária nas instituições Unicep e UniOeste de Francisco Beltrão e também Unidep de Pato Branco. É autora do livro Ansiedade, Controlar ou Aprender a Ter uma Vida Significativa Apesar dela, isso de 2023. Atualmente, ela é psicóloga, desde 2012, ela é psicóloga do Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil da UTFPR aqui no campus de Pato Branco. Ela também atua como psicóloga clínica na abordagem analítico-comportamental, com foco em transtornos de ansiedade, autismo, TDAH, altas habilidades e superdotação. Então, a nossa palestrante tem um excelente currículo, vamos aproveitar bem a sua fala, seus esclarecimentos. Eu vou deixar a palavra com a Giliane, só deixando um recadinho para todos, que nós teremos a famosa lista de presença no chat mais adiante. Obrigado. Com a palavra, Giliane. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Tá, ótimo. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, vão me avisando, para que a gente não se perca aqui na nossa conversa. Então, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite, né, para estar aqui conversando com esse monte de gente que está trabalhando aí com a formação docente. E eu fiquei muito feliz, como eu sempre fico quando eu sou chamada para falar sobre neurodivergência no contexto da educação, né? A minha experiência, como o professor Márcio foi apresentando aí, é mais na educação superior, né? Então, o meu público-alvo atualmente são os alunos da educação superior, né? Aqui no campus Pato Branco. Eu atendo os alunos, né? Eu trabalho junto ao NUAP, que é o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil, e também atualmente eu coordeno o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né? Mas, né, a gente vem aí pesquisando há algum tempo, tentando desenvolver principalmente estratégias na formação de professores para a gente trabalhar com esse público que é cada vez mais recorrente nas nossas salas de aula, tá? Então, não vou enrolar muito, né? Já fui apresentada. A previsão da nossa atividade de hoje é em torno de 1 hora, né? Mas depois eu vou deixar o meu contato ao final da minha exposição. Quem quiser também tirar dúvidas posteriormente, quiser mais material, né? Fique muito à vontade para entrar em contato, porque a gente sempre fala, quando nós falamos em formação docente, em formação continuada, né? A gente tem alguns momentos pontuais de formação,
mas vocês escolheram áreas para trabalhar que a gente se forma ao longo da vida toda, né? E foi assim a minha história, então, com a neurodivergência e a neurodiversidade. Já vou compartilhar aqui a minha tela com a minha apresentação, para ir contando para vocês um pouquinho mais sobre o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, eu não vou mais ver vocês. Qualquer pergunta, vocês me façam, por favor. Podem abrir o microfone ou os profs também que estão mediando, tá? Fiquem muito à vontade, porque aí eu consigo apresentar e, ao mesmo tempo, conversar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não. Não? Então, vamos tentar novamente. Para começar, enquanto eu vou colocando aqui a apresentação, a gente vai lidando com isso. Vocês sabem a diferença entre neurodiversidade e neurodivergência? Alguém gostaria aí de arriscar? Sabem qual que é a diferença para a gente? Vou colocar aqui, porque aí eu vou direto para... Agora vocês estão vendo? Sim. Oh. Sim, assim. Ótimo. Vou aqui para a apresentação, então eu não vejo mais vocês. Qualquer coisa vocês vão me chamando e vão me avisando, tá bom? Então, quando a gente vai falar, né, hoje a gente vai falar basicamente sobre essa diferenciação entre neurodiversidade e neurodivergência. Eu vou focar em 3 principais, né, questões dentro da neurodivergência, que são o transtorno do espectro autista, o TDAH e as altas habilidades e superdotação, que são minhas áreas de formação específica, tá? Mas não são as únicas questões que estão englobadas nos transtornos da neurodiversidade, tá? Depois eu vou citar outras, mas o nosso foco vai ser nessas 3, inclusive porque são os principais 3 diagnósticos que atualmente têm aparecido no contexto educacional para a gente, tá? E principalmente o nosso foco, então, ele não vai ser clínico, que é a minha área de atuação, mas ele vai ser voltado para orientação a educadores sobre como a gente pode, né, no contexto educacional, fazer o que nós chamamos de adaptações razoáveis, tá? Então, vamos lá, né? Quando a gente vai falar da distinção entre os termos neurodiversidade ou neurodivergência, né, é importante a gente entender que são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de neurodiversidade, a gente não vai falar de condições específicas. A gente vai falar de um conceito que fala da variação neurológica humana, tá? Nós somos diversos individualmente, né? Então, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente vai falar dessa ampla gama de aspectos neurobiológicos, né, que não são necessariamente relacionados a um diagnóstico ou uma condição específica, tá? Então, neurodiversidade se trata, né, dessa questão mais macro, que abrange a variedade de cérebros e mentes humanas, né, que ninguém é mais ou menos neurodiverso. A gente fala dessa coletividade humana. Esse termo ele foi cunhado por uma socióloga que era autista, né, nos anos 90, Judy Singer, e defende que as diferenças neurológicas elas não devem ser vistas como patologias, mas sim como variações legítimas, né, da nossa espécie humana. Tá? Então, todos somos neurodiversos, porque somos diferentes. Então, dentro daquilo que a gente considera aspectos típicos na neurodiversidade, né, então, por exemplo, vocês já estão aí em algumas experiências relacionadas à sala de aula. Vocês já devem ter percebido
que os aluninhos de vocês, ou que vocês estão observando, ou que vocês já estão fazendo, né, algumas experiências, mesmo como docentes, eles aprendem diferente. As pessoas prestam atenção diferente, as pessoas se comportam diferente num ambiente de sala de aula, por exemplo, tá? As pessoas são diferentes e lidam com o ambiente de forma diferente. Isso é a nossa neurodiversidade, tá? Quando a gente for falar de neurodivergência, aí a gente vai falar de um termo específico para se referir a uma pessoa cujo cérebro funciona de maneira diferente do que o que a sociedade considera neurotípico, ou seja, típico e comum, né? Como a maioria das pessoas funciona. Então, quando a gente fala destes quadros dentro da neurodivergência, nós vamos falar de um funcionamento cerebral que é diferente, tá? E esse funcionamento diferente, gente, é bem importante que vocês fiquem com essa noção sobre a neurodivergência. A pessoa que está dentro, né, desses quadros aqui, como o transtorno do espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade, altas habilidades, superdotação, a dislexia, a síndrome de Tourette, né, são pessoas que funcionam diferente do que a maior parte da população, tá? Então, quando a gente vai falar de neurodivergência, é sempre dessa alteração do funcionamento cerebral. Gi, isso quer dizer que a pessoa já nasce assim? Sim. Estes quadros, gente, já vem no nosso pacote, tá? Eu vou usar alguns termos que facilitam a compreensão, tá? Não é para diminuir ou menosprezar a importância de um diagnóstico dentro da neurodivergência, tá? Mas eu vou trazer alguns termos que talvez facilite para vocês lembrarem depois, tá? Então, quando eu falo já vem no pacote, né, é porque a gente, né, quem está dentro da neurodivergência, quem tem algum destes, né, destes quadros, né, eu falo quadro porque nem tudo é transtorno, tá? Mas quem tem uma dessas especificidades já nasce com uma alteração cerebral que faz com que esta pessoa, este indivíduo, funcione diferente, tá? De que maneira? Né? Então, essas três características aí que eu vou conversar com vocês hoje, né, são questões que, como eu falei, aparecem muito na educação, tá? Que elas se confundem muitas vezes, então um diagnóstico diferencial às vezes é bem difícil, e às vezes elas aparecem como um quadro de dupla ou tripla excepcionalidade. O que quer dizer? Né? Que tanto a gente pode encontrar o autismo puro, tá? Muito entre aspas, mas ele como um transtorno isolado no comportamento de um indivíduo, o déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH também, ou as altas habilidades de superdotação podem vir sozinhos, ou, o que é muito comum, eles aparecem combinados, tá? Então, existem muitos casos de transtorno do espectro autista em que a pessoa também tem déficit de atenção e hiperatividade, ou que ela tem autismo e altas habilidades de superdotação, né? Então, ou também pode aparecer os três juntos, tá? Então, é comum, inclusive, né, que por conta desse funcionamento cerebral diferente, uma ou mais dessas características apareçam juntas. Quando aparece, a gente fala de dupla ou tripla ou múltipla excepcionalidade, tá? Então, a gente vai focar nesses três na nossa conversa de hoje. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou começar assim, ó. Quando eu falar do TEA, do transtorno do espectro autista, eu vou descrever, né, o que a gente utiliza para caracterizar este transtorno, né, eu vou falar de aspectos mais comuns no ambiente da educação e algumas orientações de como a gente pode fazer adaptações razoáveis para cada uma dessas questões, tá? Então, vamos lá.
né? Sempre que a gente for falar de diagnóstico dentro da psicologia ou da psiquiatria, ou inclusive da neurologia, né? Da neuropsicologia, a gente vai falar do DSM, tá? Que é o Manual dos Transtornos Psiquiátricos, né? É um manual estatístico que... O que isso quer dizer, né? Que a gente vai falar de características que a gente encontra a partir de pesquisas em determinados ambientes, em determinadas populações, a gente faz um apanhado disso tudo e a gente filtra como que essas características arranjadas ou conjuntamente, quando elas se apresentam, né, elas compõem um diagnóstico, tá? Por que é importante a gente entender, né, que um manual diagnóstico ele funciona assim, né? Porque a noção do que é normal ou anormal tem muito a ver com critério estatístico, tá? Então, não quer dizer com doença ou saúde, né? Não tem a ver com o que é bom ou ruim, mas tem a ver com o que é mais predominante ou menos predominante em determinada população, tá? Então, dentro da psicologia e da psiquiatria, a gente usa este manual diagnóstico, tá? Mas, como área de saúde, né, saúde física, inclusive, a medicina utiliza a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, tá? Sempre que vocês pegarem um atestado, vai constar esse código ali no final, tá? Quando vocês apresentam um atestado no trabalho, na universidade, sempre solicita-se que apresente o CID, que é esta classificação que a gente encontra, então, nesses manuais diagnósticos, tá? A CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, é um compilado geral de saúde que, no grupo F, né? Então, sempre que um CID começar, antes do número ter a letra F, a gente vai estar falando de transtornos comportamentais, tá? Da área de saúde mental. Mas tem todo um compilado aí de condições de saúde geral, tá? As questões de saúde mental são o que a gente chama de CID-F, né? O número vai ser precedido da letra F, né? Que são os diagnósticos relacionados à saúde mental. E então, além da CID, a gente tem o manual diagnóstico, que é o DSM, que é da área específica de saúde mental, tá? Então, a gente da saúde mental sempre vai usar o DSM, porque ele considera critérios que são mais importantes, inclusive para o tratamento, tá? Ele vai citar condições ambientais, o quanto que este diagnóstico pode interferir na vida de cada paciente. Então, a gente vai mais para o lado do DSM, tá? Mas como uma comunicação geral com a área de saúde, às vezes a gente usa o CID, tá? Então, esse manual diagnóstico, ele considera diversos critérios de várias ordens para estabelecer o diagnóstico. Os critérios no DSM para o transtorno do espectro autista, eles são divididos em 5 classes, tá? Com alguns pontos específicos dentro deles. Vai ficar mais claro para vocês aqui, tá? Então, o critério A, né, o principal critério que a gente vai considerar, né, para cogitar ou fechar um diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista, são déficits persistentes na comunicação e interação social em vários contextos, tá? Esse déficit na comunicação e interação social, né, ele precisa estar no repertório da pessoa que eu vou avaliar. Se a pessoa apresentar comportamento só dentro dos critérios B, C, D e E, que a gente vai ver depois, não fecha diagnóstico. Tem que ter um destes pontos, pelo menos. Geralmente a gente vai considerar, né, que se apresente pelo menos uma dessas situações, mas geralmente é mais ao longo da vida do paciente, tá? Exemplos de déficits persistentes na comunicação e interação social. Limitação na reciprocidade emocional e social, com dificuldade para compartilhar interesses e estabelecer uma conversa. Limitação nos comportamentos de comunicação não verbal, usado para interação social, né, variando entre comunicação verbal ou não verbal. O verbal é tudo aquilo que a gente comunica falando. O não verbal, né, são as expressões faciais, né, a comunicação
corporal que a gente utiliza, é isso que eu estou fazendo com vocês, né? Pela minha expressão corporal, o meu movimento de mãos, tudo isso faz parte, né, do meu comportamento não verbal, que ajuda a dar dicas para vocês do que eu quero comunicar, né? Então, na pessoa com TEA, né, esses aspectos vêm um pouquinho quebrados, tá? Vêm com alguns déficits. Além disso, limitação em iniciar, manter e entender os relacionamentos, com variações na dificuldade de adaptação do comportamento para se ajustar em situações sociais, compartilhar brincadeiras imaginárias e ausência de interesse por pares, né? Então, geralmente, a pessoa, né, que está dentro do espectro autista, ela vai ter esses prejuízos na interação com outras pessoas e com o ambiente, tá? O critério B, né, que também a gente vai considerar que são padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividades ou interesses, né? E nessa lista que eu vou ler para vocês, pelo menos 2 desses itens, né, tem que estar presentes para a gente fechar um diagnóstico, tá? Não é só, assim, isoladamente eu apresentar alguns desses comportamentos, mas eles precisam estar combinados junto com aspectos do critério A, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, 2 dos seguintes itens: movimentos motores, uso de objetos ou fala repetitiva ou estereotipada, né? Alinhar brinquedos, né? Geralmente na criança, a gente vai perceber aquela criança que organiza tudo, alinha tudo, né? Ecolalia é a repetição, às vezes repetição da última sílaba de uma palavra, né? Essa repetição pode ser externalizada ou a pessoa pode ficar repetindo internamente, tá? Estereotipias, às vezes essas estereotipias são físicas, né? Aquilo que às vezes a gente chama de tiques, né? Então, esses indivíduos acabam apresentando vários desses comportamentos, tá? Outro item: insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a padrões e rotinas ritualizadas de comportamentos verbais ou não verbais. Por exemplo, né, são indivíduos que costumam ter um sofrimento extremo, e é um sofrimento real, tá? Que para a pessoa neurotípica, às vezes, não é compreensível, né? Que a pessoa sofra tanto a pequenas mudanças do dia a dia dela, né? Então, a gente pode perceber que, às vezes, numa criança que está lá na sala de aula, né, se você combinou com ela uma atividade para o dia seguinte, e você chega e falou que não vai ter porque vai chover, né, isso pode gerar, inclusive, uma crise, né? Pode gerar uma desregulação, porque ela se preparou toda para que chegasse naquele momento e ela fizesse aquilo que foi combinado, né? Então, essa rigidez, ela é muito presente, e é um sofrimento real, né? Que, como eu falei, as pessoas neurotípicas, às vezes, elas não conseguem entender como que essas pequenas mudanças no dia a dia. Então, tem pais de crianças neurodivergentes que falam que, assim, eu peguei um caminho diferente porque tinha um bloqueio na estrada para levar ela para a escola, e ela teve uma descompensação muito grande, né, de autoagressividade, ou de brigar, né, com o pai ou com a mãe, né, porque precisou fazer essa pequena mudança daquilo que é rotineiro para ela, tá? Porque é um cérebro que é muito rígido, né? Então, aquilo que você combina com a pessoa, ela vai se preparar por muito tempo para estar naquela situação. Se você muda a regra em cima da hora, gera uma desregulação emocional muito grande, tá? Então, o que vai ajudar muito é, né, cumprir com essa necessidade de fazer as mesmas coisas todos os dias. Além desses 2 itens que eu já falei, né, outro que pode estar presente e precisa estar também, né, 2 desses, para a gente fechar o diagnóstico: interesses altamente restritos ou fixos em intensidade, focos muito maiores do que os esperados. É aquilo que a gente chama de hiperfoco, né? Eu tenho percebido que está muito em alta este termo aí nas redes sociais, né? A ideia do hiperfoco, né? Todo mundo tem um hiperfoco, né? Então, eu tenho hiperfoco em jogos, eu tenho hiperfoco em biologia molecular, né? Do nada eu desenvolvi esse hiperfoco.
né? Esses interesses que a gente desenvolve ao longo da vida e se desinteressa também, né, do nada, né, eles não são a mesma coisa que um hiperfoco de uma pessoa neurodivergente, né? Não é tão glamuroso e tão interessante assim esses hiperfocos, né? São interesses, né, que geralmente são muito restritos, né? Eu tinha um clientinho, né, ele tinha 12 anos e o hiperfoco dele era em aviação, né? E assim, ele sabia todas as rotas que passavam por cima no céu de Pato Branco, né? Em todos os horários do dia. Então, ele ficava o tempo inteiro controlando isso e pensando no que estava acontecendo, né, lá dentro do avião, enquanto a vida estava acontecendo, né? Geralmente, esses interesses muito intensos e restritos, eles causam muitos prejuízos para a vida do indivíduo. Por isso que eu falei, assim, essa ideia de hiperfoco, tentem não normalizar, né? Porque o hiperfoco na pessoa neurodivergente é algo que atrapalha bastante, né? Eu atendo outra pessoa, outra aluna nossa, né? Eu cito casos, nunca cito nomes, né? Que ela tem ela não é da área, ela tem um hiperfoco imenso em nutrição. E aí, assim, ela começa a pesquisar artigos sobre nutrição, né? Ela é de uma área de engenharia. Ela começa a pesquisar artigos sobre nutrição e ela vira à noite, ela fica 12, 15 horas sem ir ao banheiro, sem comer, sem dormir, né? Então, isso acaba gerando um impacto muito grande na vida dela, no funcionamento, nas relações, né? Então, esses hiperfocos não são coisas tão legais, né? E aparecem aí, então, né, geralmente como uma classe de comportamentos nos indivíduos com autismo. E além disso, também a gente sempre vai falar de uma hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, né? Então, a gente sempre vai falar das questões de hipersensibilidade, né? Ou interesse por aspectos sensoriais do ambiente, né? Geralmente, a gente está muito acostumado com a ideia de hipersensibilidade, né? Indivíduos que são muito hipersensíveis à luminosidade, aos sons, ao tato, né? Mas também a gente pode vir para hipossensibilidade, né? Então, é comum, por exemplo, indivíduos com autismo não reconhecerem que está frio, porque pode ser que não sintam o frio no ambiente. Ou, né, eu tenho uma colega muito próxima que foi diagnosticada tardiamente com autismo, e a gente sempre achava estranho, porque ela sempre estava de blusa, podia ser 40 graus, e ela estava de blusa, né, de roupa longa, assim, né? E ela falava que ela não sentia calor, às vezes a gente via ela suando, porque o teu organismo, ele reage, mas a sensibilidade aos aspectos do ambiente é diferente, por conta desse funcionamento cerebral atípico, tá? Então, tanto a pessoa pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade e reatividade, ou seja, a forma como ela reage nesse ambiente também, tá? Então, esses critérios A e B, né, a gente vai considerar sempre eles, né, ali como um número mínimo, né, desses itens, que, aliado ao critério C, que vai significar o quê? Que os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, ou seja, na infância, tá? Mas eles podem não estar totalmente aparentes até que exista uma demanda social para que essas habilidades sejam exercidas, ou podem ficar mascarados por possíveis estratégias de aprendizado ao longo da vida. O que isso quer dizer? A gente vem tendo muitos diagnósticos tardios, especialmente de autismo, TDAH e altas habilidades e superdotação. Só que isso não quer dizer que a pessoa desenvolveu essas características ao longo da vida, tá? Quer dizer que possivelmente ela foi lidando com isso, se adaptando ao longo da vida, né? Sem ter um diagnóstico. Por quê? Né? Ali no critério, nos outros critérios, a gente vai ver que
esses sintomas, eles têm que aparecer, mesmo quando o diagnóstico é tardio, a gente vai fazer, né, uma anamnese, né, que é uma avaliação clínica, para verificar se eles estavam presentes desde a infância, tá? Porque se eles não estavam presentes desde a infância, não fecha critério diagnóstico, tá? Mas pode ser que estes sintomas eram mais leves, muito entre aspas, antes, né, porque a pessoa não tinha uma demanda social. Por exemplo, o que pode ser uma demanda social que faça com que os comportamentos dos critérios A e B apareçam na vida adulta? Entrar na universidade, por exemplo, tá? Muda muito o ambiente, muda as exigências desse ambiente, e aí aparecem esses déficits, né, que sempre fizeram parte da vida da pessoa, mas porque tinha outras coisas que davam conta, por exemplo, a presença da família, professores mais presentes, essas pessoas conseguiram lidar, conseguiram se adaptar, né? Mas chegando na universidade, né, não tendo mais tanto suporte, começa, né, a critério D, causar prejuízos clínicos e significativos no funcionamento social, profissional e pessoal, ou em outras áreas importantes da pessoa, tá? Outra fase que a gente teve muito diagnóstico, pós-pandemia, tá? Então, muita gente que teve, né, diagnóstico tardio, teve durante ou após a pandemia, porque foi uma situação, uma demanda social muito específica que fez com que a gente percebesse, né, que algumas situações desencadeavam alguns comportamentos específicos que a gente consegue, então, incluir nos critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista, tá? Ou altas habilidades ou TDAH, tá? Então, além de causar esses prejuízos, o critério E vai estabelecer que esses distúrbios não são bem explicados por outras condições, tá? Por deficiência cognitiva e intelectual ou atrasos globais do desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar, né, de diagnóstico desses transtornos, né, e qualquer outro, a gente sempre vai falar com muita seriedade, né? Porque depois eu vou perguntar para vocês, né? Atualmente falam que está muito na moda, né, ter quadros dentro da neurodivergência, mas não. O diagnóstico correto, ele é muito criterioso para que a gente feche e diga se uma pessoa está ou não dentro do transtorno do espectro autista, tá? E aí essa questão existem níveis de gravidade para o TEA, tá? Ainda no DSM, né, estão presentes os níveis de gravidade ou necessidade de suporte para as atividades da vida diária. Então, a partir da 5ª edição, que é a nossa última edição de revisão do DSM, né, o DSM-5, o TEA ele passou a ser dividido em 3 níveis diferentes, tá? Atualmente, a gente não usa mais essa terminologia de leve, moderado ou severo. A gente sempre vai falar de nível 1, 2 ou 3 de suporte. A gente adota o termo nível de suporte porque indica o quanto de adaptações que uma pessoa vai precisar que estejam disponíveis para atuar em seu ambiente, tá? Então, quando a gente fala de um autismo nível 1 de suporte, quer dizer que é uma pessoa que tem essas características dentro do transtorno do espectro autista, mas ela precisa de um suporte leve para dar conta do dia a dia, tá? São adaptações mais sutis para que ela não desregule, para que ela consiga viver bem num ambiente neurotípico, tá? O nível 2 é um nível que precisa um pouco mais de suporte, e o nível 3 de suporte, né, então precisa de muito auxílio, né? Geralmente são pessoas não verbais, são pessoas que têm uma desregulação emocional muito maior, que é muito, muito difícil, por exemplo, que elas estejam na universidade, né? Hoje, né, na universidade, a gente tem nível 1 de suporte, geralmente, né? Alguns nível 2, mas muito poucos, né? Eu não conheço em nenhum campus, né, alunos nível 3 de suporte na universidade, mas na educação básica nós temos, tá? Então, é um manejo bastante complexo no ambiente acadêmico, no ambiente educacional, né? Mas cada vez mais a gente precisa aprender a lidar, né, com estas situações em sala de aula.
Todo mundo é meio autista? Tentem não utilizar isso, tá, gente? Eu vejo muito uma banalização do termo, e aí as pessoas falam assim, mas eu também sou meio autista às vezes. Ou eu também tenho TDAH porque eu sou muito desatento e esqueço as coisas, né? Não é bem assim que funciona, né? O diagnóstico de quaisquer questões relacionadas ao comportamento humano, a gente tem que ter muito cuidado, né? Ele não pode ser realizado de maneira indiscriminada. E, atualmente, a gente até fala de autoidentificação, né? Que é o indivíduo que se reconhece dentro do espectro, mas a gente não fala de autodiagnóstico, tá? Porque o diagnóstico é muito sério. Então, por exemplo, né, eu tenho toda a minha formação na área comportamental, na área de autismo, altas habilidades, né, uma especialização formal nessas áreas, e eu não trabalho com diagnóstico porque eu não tenho qualificação técnica para isso. O profissional que pode fazer o diagnóstico é um neuropsicólogo, tá? Que é um profissional que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma avaliação clínica, um levantamento do histórico da pessoa avaliada e a aplicação de uma série de instrumentos validados cientificamente para cada condição, tá? Então, não é assim, eu acho que eu sou meio autista, porque às vezes eu não gosto de estar no meio das pessoas e gosto de me isolar. Não, né? Tenham muito cuidado ao banalizar, né, essas características, porque é um quadro que precisa muito de apoio e suporte quando ele é realmente diagnosticado, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu com toda a minha formação na área da análise do comportamento e psicologia, eu não trabalho com diagnóstico, tá? Principalmente porque eu não trabalho com essa aplicação de instrumentos, que geralmente quem faz é um neuropsicólogo, alguém especialista em avaliação psicológica, tá bom? Vamos lá, então. Principais queixas de indivíduos com TEA no contexto educacional. Como, então, que esse quadro ele vai impactar o desenvolvimento de crianças e adolescentes na educação formal? As principais queixas de pessoas com TEA no contexto educacional têm a ver com o que a gente chama de sobrecarga no processamento, tá? Isso ocorre tanto nos quadros de TEA, quanto de TDAH, quanto de altas habilidades e superdotação, tá? Então, o cérebro neurodivergente, ele capta mais informações do ambiente, tá? Uma das teorias do surgimento do TEA, né, individualmente, né, é a teoria das podas neurais. O que isso quer dizer? A gente tem no nosso desenvolvimento neurobiológico períodos de podas nos nossos neurônios, tá? Que são momentos importantes para o nosso desenvolvimento intelectual, para a gente focar em determinadas habilidades que a gente precisa desenvolver, tá? Nos casos da neurodivergência, essas podas ou elas não ocorrem, ou elas ocorrem tardiamente, tá? O que isso quer dizer? É meio que um superpoder de você captar tudo no ambiente, porque não houve esse direcionamento dos nossos neurônios para aquilo que precisa de atenção no momento da vida. Então, né, depois procurem lá no Google, né, teoria das podas neurais, tá? Que vocês vão ver imagens, tá? Para o TEA, teoria das podas neurais para o TEA, imagens. E vocês vão ver, né, uma comparação entre um cérebro neurotípico e um neurodivergente, tá? Ele vai aparecer assim, ó, um estímulo ambiental num cérebro neurotípico, ele vai fazer uma conexão no nosso cérebro, né? Se acendesse uma luzinha, né? Se acendessem luzes nesse trajeto, vocês vão ver que é um filete de luz, tá? No cérebro neurodivergente, é uma ramificação de luzes que acendem diante de uma estimulação ambiental. Por isso, essa hipersensibilidade existe na visão, na audição, no olfato, no tato, no paladar, tá? E no ambiente social, que pode levar a essa sobrecarga no processamento, que pode gerar um colapso ou desligamento, tá? Que é meio que assim,
geralmente a pessoa neurodivergente, ela chega no final do dia sobrecarregada. Isso pode ser uma dor de cabeça, uma crise emocional, a necessidade de isolamento, tá? Porque o ambiente o tempo inteiro está estimulando, né, sinapses cerebrais, mais do que nos neurotípicos, tá? Então, coisas, né? Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se você pede para uma pessoa, a gente chama isso de ramificação ou arborização do pensamento, né? Se você pergunta para uma pessoa neurotípica, vamos tomar sorvete, que sabor você quer? Chocolate ou morango? Né? Ela vai pensar um pouquinho e vai falar morango, tá? E pronto, tá feita a escolha. Para o cérebro neurodivergente, vai ser assim: acho que eu quero morango porque morango é cor-de-rosa. Eu gosto de cor-de-rosa, porque eu tenho um vestido cor-de-rosa que eu gosto muito de usar. E isso vai gerando essa ramificação de ideias, essa sobrecarga no processamento. São muitas informações, né, para a gente dar conta o tempo todo, tá? E isso, né, pode gerar o quê? A sobrecarga de processamento no ambiente da pessoa. Dificuldades sensoriais, sensibilidade aumentada à luz, ruído, cheiro, textura, tá? Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? A restrições alimentares por conta da textura ou do cheiro da comida. Então, ela evita alguns tipos de alimentos, né? Alguns tipos de roupas, alguns ambientes, tá? Reações emocionais, aumento do estresse, ansiedade, pânico e exaustão devido a um ambiente não adaptado às suas necessidades. Né? Então, vocês parem e pensem assim, né? Quem é do campus Pato Branco vai saber do que eu estou falando. A gente tem no campus um tratorzinho, né? Da equipe dos terceirizados, né? Que é para fazer reparos gerais na universidade e ficar levando coisa de um lado para o outro, né? Quando aquele tratorzinho passa, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo, porque é muito barulho, né? Eu tenho que parar meu atendimento, os profs têm que parar a aula, né? Então, mas são segundos, no máximo minutos, passa, a vida volta ao normal. Para a pessoa neurodivergente, o barulho do ar-condicionado pode ser a mesma coisa que o tratorzinho. Uma carteira em sala de aula que é arrastada, né, pode gerar uma desregulação emocional muito grande por conta dessa sensibilidade ao ambiente. Então, no geral, o ambiente neurotípico ele não é adaptado para um indivíduo neurodivergente, né? Ele gera essa sobrecarga de informação, né, e essa sobrecarga do processamento, tá? E isso pode gerar alguns comportamentos, principalmente, né, em crianças, mas adolescentes e até em adultos, como grito, choro, agitação motora, que a gente chama de meltdown, ou isolamento, quietude, desconexão, que a gente chama essas crises, né, que junta tudo, né, de shutdown, né, que são formas de lidar com o excesso de estímulos. Ou seja, chega num limite. De tanto a pessoa tentar lidar com um ambiente não adaptado, né, gera essas reações muito intensas emocionalmente, tá? O que a gente pode fazer no contexto educacional para ajudar essas criaturinhas aí que sofrem com essa sobrecarga de processamento? Adaptação do ambiente, né? Às vezes, usar óculos escuro para luz forte ou protetor auricular ajuda horrores para a pessoa se sentir melhor, sabe? Então, tanto o protetor auricular interno, né, quanto protetores auriculares externos, né? Tem gente que não consegue usar o interno por conta da sensibilidade sensorial, do tato, né? Então, a pessoa sente demais e fica sentindo o tempo inteiro, né, o protetor auricular ali dentro do ouvido. Então, ela tem que usar aquele protetor almofadadinho externo, tá? Porque senão prejudica outra parte sensorial, né? Planejamento, né? Evitar aglomerações e situações que sabidamente causam sobrecarga, né? Então, se eu sei que alguns ambientes e algumas situações vão gerar essa sobrecarga, tá tudo bem evitar às vezes, né? A gente não tem que lidar com tudo o tempo todo. Apoio, conversar com professores, líderes e colegas para que entendam essas necessidades de acomodação. Então, o diagnóstico, ele ajuda muito nisso, tanto na infância, na adolescência, quanto na vida adulta,
né? Se a gente consegue descrever o que incomoda, é mais fácil para contexto educacional, alterar o contexto familiar, né? E alguns recursos que a gente tem também é utilizar ferramentas como cães de assistência para terapias de depressão que acalmam o sistema nervoso. Né? Isso geralmente são mais em situações do nível 3 de suporte, né? Que a pessoa tem uma desregulação emocional muito mais intensa. Né? E o treinamento, né? Se preparar para interações sociais. A gente lida muito com isso em terapia e no contexto educacional também. Né? Quando a gente descreve como vão ocorrer algumas situações, isso dá a possibilidade da pessoa se preparar para essas situações. Tá? Outra questão que aparece muito, né, no contexto educacional em indivíduos com TEA, também, principalmente no TDAH, isso é presente, tá? Depois eu vou falar do TDAH, então lembrem que isso aparece bastante lá também, tá? A disfunção executiva, ela se manifesta como dificuldade em planejar, organizar o tempo, materiais, pensamento, manter o foco, gerenciar impulsos e lidar com mudanças, afetando atividades diárias, como organização, engajamento e conclusão de tarefas, tá? Então, essa disfunção executiva, né, ela também está relacionada a esse funcionamento cerebral atípico, tá? A gente consegue ir até um ponto, mas chega um momento que parece que dá um curto-circuito ali, né? E dificulta a pessoa se engajar ou manter o foco nas atividades simples da vida diária, tá? Para ajudar, né, é preciso que a gente use o máximo de recursos para auxiliar. Calendário, lista, eu sempre indico para os meus clientes agenda, e principalmente a agenda física, que a pessoa leve junto com ela, tá? Dividir as tarefas em etapas, criar rotinas e oferecer suporte para o controle inibitório. Esse controle inibitório é o quanto a pessoa consegue controlar o impulso de começar ou deixar de fazer as coisas, tá? E também para resolução de problemas, tá? A ideia sempre é promover maior autonomia e bem-estar. Então, essas adaptações no ambiente, né, elas fazem com que a pessoa neurodivergente consiga se adaptar a um ambiente neurotípico, né? Ou seja, aquilo que é comum no funcionamento geral, estatisticamente, né, é agressivo para a pessoa neurodivergente. Então, a gente vai trabalhando com algumas adaptações para ela conseguir dar conta da vida prática neurotípica, que é organizada para neurotípicos, né? E aí existe uma discussão dentro da área da educação especial, né, e de inclusão sobre o quanto que as pessoas realmente têm que se adaptar, né? Ou seja, o quanto que as pessoas neurodivergentes também não poderiam simplesmente fazer as coisas do jeito delas. Eu acho que isso é romantização, né? Não acho que o mundo vai se adaptar às pessoas neurodivergentes porque são minorias, né? Então, quanto mais a gente prepara o ambiente e as pessoas neurodivergentes para lidar com o ambiente neurotípico, maior a qualidade de vida, né? Porque senão são enfrentamentos que às vezes são muito cansativos, tá? Então, principalmente, o que vai aparecer nos nossos alunos autistas é a dificuldade de planejamento e organização e problemas de concentração e atenção, tá? Dificuldade de lidar com mudança, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Essa dificuldade de lidar, né, alternar tarefas, adaptar a novas situações e entender diferentes perspectivas é muito mais complexa para pessoas autistas. Tá? Como que a gente pode ajudar, no contexto educacional, né, a regular essa questão da disfunção executiva, né? Então, é possível estimular e compensar as disfunções executivas com o uso de estratégias eficazes. Por exemplo, recursos visuais, calendário, lista de tarefa, lembretes, horários bem específicos, tá? Podem ajudar a organizar e a lembrar de atividades. Esses recursos visuais, né, então, que a pessoa tenha sempre à sua disposição, né? Não adianta ser algo... Às vezes tem alunos que utilizam na universidade, né, o Google Agenda, mas aí não é uma coisa que ele se relacione o tempo inteiro, né? Então, a agenda física pode ajudar. Ou o Google Agenda, para outros indivíduos, pode funcionar melhor, porque senão a agenda física ele esquece, né? Às vezes é um cartaz,
né? Tem alguns clientes meus que pegam uma cartolina, né, no modo antigo, e fazem lá uma tabela de tudo que eles precisam fazer durante o mês, com cores diferentes, né, que são recursos visuais que ajudam muito a manter esse controle que, por conta própria, eles não vão dar conta, né? Divisão de tarefa, quebrar projetos grandes em etapas menores e mais gerenciáveis para reduzir a sensação de sobrecarga. Rotina e previsibilidade. Isso não é uma coisa ruim, né? Não é tudo que a gente consegue prever e controlar. Mas quanto mais a gente tem a previsibilidade da rotina, melhor em relação à desregulação emocional, né, nas pessoas autistas. Então, a rotina e previsibilidade é algo bem importante, né? Uma coisa que a gente trabalha, por exemplo, para vocês que estão na universidade, né? Vocês terem o plano de ensino, né, e saberem o que vocês vão fazer durante o semestre é algo muito positivo para vocês poderem se organizar, né? Então, pensem que isso também, em termos de suporte para pessoas na neurodivergência, é, né, uma estratégia, uma intervenção bem importante. Tá? Vamos lá. Treinamento de inibição, que é ensinar a importância de esperar, escutar antes de falar, controlar impulsos, né? Sugerir à família terapia ocupacional, né? Quando a família tem, né, quem é do contexto educacional, conversar com a família, sugerir possibilidades, né? Isso pode ajudar bastante, né? E suportes adaptativos, como utilizar tecnologia assistiva. A gente tem atualmente muita pesquisa na área, né, para desenvolver adaptações para melhorar, né, aí a vida das pessoas neurodivergentes. Então, importante na condução de turmas com alunos autistas. Validar e acolher as necessidades individuais, sociais, de previsibilidade, de autonomia. Não adianta a gente querer, gente, que o indivíduo não tenha aquilo que ele tem, tá? Falar que ele precisa se adaptar, falar que ele precisa se acostumar, né? Não vai mudar nada. O cérebro dele vai continuar funcionando do mesmo jeito, né? Então, validar e acolher essas necessidades é um baita passo, tá? Compreender que há competências ou a possibilidade de desenvolvê-las, né? Ao mesmo, assim como, né, indivíduos autistas têm algumas limitações e alguns déficits, também há competências, né? Então, por exemplo, são pessoas muito engajadas quando elas se interessam em algo, né? A gente tem que aproveitar isso, né? Acreditar que ela pode desenvolver competências é algo bastante importante para a gente que trabalha com educação, né? E considerar o contexto sócio-histórico onde cada indivíduo está inserido, né? A realidade dos nossos alunos é muito diferente uma da outra, né? Então, alguns alunos vão chegar, né, com os tratamentos todos organizados, com a medicação quando necessário, né? E outros vão chegar totalmente desregulados, né? A gente comparar um aluno autista com outro, assim como comparar um aluno neurotípico com outro, não ajuda em nada. A gente compreender que esse contexto sócio-histórico vai impactar diretamente no comportamento desse aluno é bastante importante, tá? Eu tinha deixado aqui um espaço para esclarecer dúvidas, mas eu acho que eu já vou adiante, porque eu estou vendo que eu já extrapolhei meu tempo. E aí a gente tira as dúvidas todas no final, tá? Vamos lá. Quando a gente vai falar do déficit de atenção e hiperatividade, e aí eu vou passar de uma forma muito rápida estes outros, né? Porque eu já falei basicamente desse funcionamento geral da neurodivergência, tá? E aí, para ganhar tempo, e depois eu fico disponível, caso vocês queiram entrar em contato para a gente conversar, ou até marcar outro momento, né? Eu entro um pouco mais nisso. Acabei de perceber que eu tagarelei um monte. Quando a gente fala do que a gente gosta, né? É complicado controlar o tempo, né? Mas, então, a gente também vai considerar, dentro dos quadros de neurodivergência, o transtorno do espectro autista e as altas habilidades de superdotação. O transtorno, né, o TDAH, ele não é considerado público-alvo da educação especial, né? Mas é uma necessidade educacional específica e é muito presente na área educacional. Então, é bastante importante a gente entender também que se trata
de um funcionamento cerebral que vem lá da infância, a gente já nasce, né? Quando o indivíduo tem TDAH, ele já nasce com essa alteração no funcionamento cerebral, né? E o diagnóstico também vai levar toda aquela situação de impactar a vida, né? Impactar a área acadêmica, pessoal, as relações, a gestão de tempo, o cumprimento de prazo, gestão das emoções e manutenção de relacionamentos. A gente vai falar, né, de desatenção, que é a dificuldade de foco, esquecimento, desorganização, a hiperatividade, que é uma inquietação que é física e mental, e a impulsividade, que é um agir sem pensar nas consequências, a impaciência, tá? O diagnóstico, ele vai considerar que, mesmo quando tardio, ele vai considerar, né, a presença desses sintomas antes dos 12 anos de idade, né? E existem os típicos desatento, hiperativo impulsivo ou combinado, tá? Eu vou partir lá, né, para o manejo comportamental. A gente sempre vai tratar as questões de TDAH na educação também com rotina e organização, atividade física é muito importante, alimentação e regulação do sono. Sem esses fatores, né, a gente não consegue manejar comportamento no TDAH, né? E é uma coisa que esses indivíduos têm bastante dificuldade de se engajar. Mas, basicamente, a base do tratamento e do manejo, tanto na educação, na vida pessoal, né, é rotina e organização, atividade física, alimentação saudável, regulação do sono, né? Então, organizar as atividades de forma clara, objetiva e prática, organizar os conteúdos do mais simples para o mais complexo, orientação em tópicos por escrito auxiliam bastante, e também são pessoas que, além, né, para além das dificuldades que enfrentam, têm um potencial enorme diante de coisas que eles têm bastante interesse, tá? E as altas habilidades e superdotação, para fechar aí o nosso tripé das neurodivergências que a gente trata hoje, né? A gente vai considerar, por muito tempo foi entendida assim, a superdotação como aquelas crianças gênios que têm, né, muitas especificidades ali no desenvolvimento intelectual. Hoje, a gente já entende as altas habilidades e superdotação como um potencial desempenho acima da média, né? Então, em diversas áreas, né, a superdotação ela não é considerada, né, um transtorno ou uma doença, mas sim uma característica atípica da cognição humana, tá? Então, os alunos, né, que têm altas habilidades de superdotação, eles são considerados público-alvo da educação especial. Então, eles têm direito, né, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a adaptações, né, atendimento educacional especializado e direito à aceleração. Não se considera só a idade dessas crianças e adolescentes, mas sim o quanto ela pode estar apta a estar em outras séries avançadas. Isso precisa ser avaliado, né, pelos professores que acompanham. E a gente trabalha também, né, nas altas habilidades e superdotação com enriquecimento curricular e um plano educacional individualizado, que vai, né, fazer com que a gente entenda no contexto educacional o que a gente pode fazer e disponibilizar para que esses indivíduos explorem aí todo o potencial deles, tá? E aí a importância da capacitação docente, né? Imagino o quanto que isso gere um tantinho de angústia em vocês, né, para que consiga se dar conta aí em sala de aula destas situações. Gente, muita coisa para uma hora, né? Aqui estão os meus contatos, vou deixar um pouquinho aqui, tem o meu Instagram e tem também o meu e-mail da UTFPR, caso alguém tenha interesse nessa área, se especializar, estudar mais textos, fiquem muito à vontade para me escrever, tá? E talvez num futuro próximo a gente tenha um pouquinho mais de tempo para discutir essas questões aí, tá bom? Então, eu fico à disposição, né, agora, caso vocês tenham dúvidas, depois de eu tagarelar esse tempo todo. Muito obrigada, Giliane. Você está me escutando bem? Estou. Eu vou te trazer duas perguntinhas que, talvez três, o aluno está reelaborando o enunciado ali.
A primeira pergunta eu vou ler. Professora Giliane, durante meus estágios nas escolas, encontrei 2 alunos com neurodivergência. Eles não escreviam nada no caderno, porém se desenvolviam super bem nas aulas. Minha pergunta é, como professora de português, como posso ajudar meu aluno a se desenvolver no processo da escrita diante dessa questão específica? Sim, é uma pergunta bem importante e é uma questão muito típica em alunos neurodivergentes, tá? O que costuma acontecer? É muito comum, tá? Que, especialmente alunos com altas habilidades de superdotação e autismo, eles não anotem nada, tá? Não tem nada no caderno. E aí, como que eu vou avaliar este aluno? Né? Como que eu vou dar conta dessas situações? Esse aluno, ele tem direito, né, a adaptações razoáveis. É sempre importante a gente considerar o quê? O quanto o desenvolvimento da escrita do manuscrito é importante para a disciplina de vocês, tá? Pode parecer uma questão bem dúbia, né? Mas na vida dele, né, aquilo que vocês precisam preparar eles, o quanto que ele vai utilizar essa habilidade, né? Nós tivemos por muito tempo, por exemplo, a dificuldade de professores aceitarem, né, que alunos neurodivergentes escrevem em caixa alta, né? Então, porque parecia algo assim, o aluno precisa desenvolver a escrita cursiva, né, para conseguir dar conta da vida, né? Hoje a gente sabe que talvez não seja uma habilidade tão importante, né? Agora, se está dentro, né, daquilo que você precisa desenvolver, Caiu aqui para mim. Para Caiu, vocês, acho que caiu? caiu aqui também. Aham. Vou chamar a Juliana. Matheus, o link já foi enviado, Matheus. O pessoal está bravo no chat dizendo que o link não foi enviado. Mas a gente já enviou várias e várias vezes, Matheus. Ó, embaixo da sua mensagem eu vou colar o link novamente. Não está chegando para você? A Giliane está tentando acessar novamente. Vamos aguardar um minutinho. Pessoal, para vocês terem acesso ao link, vocês precisam entrar com e-mail de aluno. Não é, professor Márcio? Não tem como entrar com outro Márcio Benman? Isso, é acessar Não, como aluno da UTF. isso, se vocês tentarem fazer a chamada, eu estou com o e-mail e uso institucionalmente, não funciona. Ok, pessoal, então tem alguns alunos que estão dizendo, né, que estão conseguindo e outros que não. Então, eu peço, por favor, que vocês entrem com o e-mail institucional, porque depois, caso a gente venha a certificar vocês, não tem como enviar para um e-mail que não é da instituição. Certo? É que vocês estão pelo celular, eu acho que é isso. Ele não está como um link pelo celular e não tem como copiar a mensagem. O link é o link que o Ford gerou, então não há o que fazer de diferente nesse link. É a questão do porque acesso. eles devem estar tentando entrar
A Maria Lúcia disse que já tem mais de 85 respostas e que sim, estão conseguindo acessar. Obrigada, Maria Lúcia. Bem, nós estamos com um problema que a Giliane perdeu o contato, ela há alguns minutos já está tentando acessar novamente, mas está se estendendo o prazo, né? E, então, em função desse problema técnico, eu acho que acabamos por encerrar e nós vamos repassar essas questões para a Giliane e postamos junto ao Moodle os esclarecimentos que ela possa nos dar a respeito dessas perguntas. E aí damos hoje, então, por encerrado a formação. Eu vou também fazer um print aqui, copiar todos os que registraram no chat aí, o problema de presença, e ver o que podemos fazer em seguida quanto à certificação. No mais, vocês ainda têm o questionário para responder no Moodle, que está, além da palestra, está fundamentado no texto que a Giliane forneceu como base, como pré-leitura para participar da palestra. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a Giliane, né, aqui indiretamente, agora que ela não está presente, mas conversarei com ela, porque acho que foi uma palestra bastante enriquecedora. E assim, boa noite a todos e obrigado pela participação. Obrigado, professora Ana. E em função dessa falha técnica que aconteceu com a Giliane, nós temos que encerrar por aqui. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Márcio. Até logo. Até.